Richarlison, de novo, sim, o Richarlison. Agora já dá pra dizer que não é mais só sobre um cara de confiança, o Ancelotti tá assumindo uma teimosia. Convocar quando chegou? Beleza, agora em todas as convocações do ciclo em que ele está abaixo de muitos jogadores, é complicado. Essa lista de ontem em si tem suas bizarrices, mas isso não é exclusivo do Ancelotti, e nesse ciclo como um todo, alguns jogadores completamente aleatórios vestiram a camisa da seleção, alguns que a gente olha hoje e acha inacreditável. Por isso no vídeo de hoje vamos dar uma olhada nesses nomes e também dar um palpite dessa última lista aqui e ali. Vamos ver. Bom, como eu disse, esse vídeo vai ficar organizado da seguinte forma. Primeiro eu vou falar um pouco dessa convocação atual e depois eu vou fazer uma lista sobre as bizarrices que a gente viu nesse ciclo. E pra começar eu tenho que dizer que se fosse um Tite, um Dorival ou qualquer outro fazendo essa lista do Ancelotti, ele seria bem questionado. Não que eu tenha algo contra o Ancelotti, muito longe disso, mas falando de convocação, é isso que a gente tem e é meio que isso que tá sendo desde que acabou a Copa. Vamos por partes, vou tentar falar de tudo, não vou me aprofundar muito, mas vamos analisar. Primeiro, goleiros, eu até acho complexo a gente ficar debatendo a terceira vaga, até porque Alisson e Ederson vão estar lá e com certeza, seja Bento ou seja Hugo Souza, eles não vão jogar. Mesmo assim, a gente tá falando de um cara na Arábia que não joga. E você pode me dizer, ah, mas ele é jovem. Beleza, até faz sentido. Agora, se a gente for usar o mesmo critério pra zaga e o Danilo, simplesmente ele até entra bem nos jogos, mas ele é reserva do Flamengo. E você pode usar a cartada de experiência, mas desde 2022 a gente tá vendo que o Danilo tá fazendo hora extra na seleção e ele continua sendo convocado. Vai chegar com 35 anos na Copa. Se for falar de liderança, a gente viu ele discutindo até com o torcedor na Copa América. Pra que levar um jogador que nem no time dele é unanimidade? De novo, é o quinto zagueiro, não é uma coisa que vai mudar, mas considerando que a gente tá precisando testar, pra que convocar esse cara? Não precisa. Indo pras laterais, eu acho qualquer teste válido, até porque a gente não tem uma unanimidade em nenhuma das duas. Só que se tratando de dois jogos amistosos que só valem como teste, faz muito mais sentido você levar mais um meio campista até pela rotatividade da posição do que levar 3 laterais esquerdos. Que o Alexandre é bola de segurança? Beleza, a gente sabe. Mas qual que é o ponto de levar ele então? No mundo ideal, ele vai jogar com o Caio Henrique em um jogo, vai dar minutos pro Juba no outro, porque ele precisa testar esses jogadores. Não precisava ter levado o Alexandro, se ele jogar, o Carleto vai mostrar que tá um pouco perdido com algumas coisas. No meio campo, vi muita gente falando do Fabinho, mas como eu disse antes, alguns testes são válidos. Eu critico as convocações de caras que já foram testados, e no caso do Fabinho em questão, é um cara há muito tempo longe da seleção, então pode ser até um bom reserva. Nem ele tava esperando ser convocado, mas assim como foi com o Douglas Santos, por exemplo, pode ser um cara que é convocado e dá certo. Então vamos esperar. De resto, você pode até argumentar a entrada de um Matheus Pereira, que há tempos merecia uma chance, mas agora não deve receber. E até um Coutinho por um fator de experiência, mas sendo extremamente justo aqui, o que a gente tem é meio que isso. Pra ser sincero, até a Copa eu consigo ver dois cenários. Ou o Ancelotti aposta em um time um pouco mais físico, com jogadores de velocidade e também mais jovens, ou ele vai ter que recorrer pros protagonistas, trazer o Neymar, trazer até o Coutinho, pode ser, trazer talvez o Thiago Silva. É uma forma de armar o time, até porque quando o bicho pegar, a idade não importa muito. A gente pode falar que o Estevão vai resolver? Pode, mas ele é uma promessa. Também não dá pra esperar de caras como o Richarlison. E olha, eu entendo que falar do Neymar é ruim, eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal e eu tô até meio repetitivo. Se for um jogo decisivo, você aí, mesmo com tudo que o Neymar tem sofrido, se você olhar pro branco e ter um Richarlison ou um Neymar, você vai pelo lúdico do que o Neymar foi um dia. Isso é inegável. Não tô falando nem dele ser fundamental, tá? Até porque ele não dá sinais de que ele vai chegar e pra ser sincero, não tem nem que contar com isso, mas a opção dá pra ter. Beleza, vamos voltar pro Richarlison e por que isso é bizarro. Sendo bem sincero, a última vez que a gente viu ele jogar bola mesmo foi na Copa de 2022, isso fazem 3 anos. De lá pra cá teve sim seus problemas com depressão, mas desde que o Ancelotti assume a seleção, ele foi convocado em todas as data FIFAs. O que pelo que ele mostra no clube e até na seleção é bizarro. Vamos olhar os números dele esse ano até aqui e acredite, ele não é nem titular absoluto do Tottenham. Começando pelas notas, a gente não vê uma média muito alta. Aí a gente tem 2 gols dele na estreia da PL e só mais um contra o Brighton. Só que nos últimos 4 jogos do campeonato inglês, ele acumula pouco mais de 90 minutos. Ou seja, a gente tá confiando num cara pra ser convocado todas as vezes pela seleção, que não é nem unanimidade no Tottenham. Outro dado, desde 2022 o Richarlison tem 24 gols no total. Enquanto isso, temos um Caio Jorge com 22 só nesse ano no Cruzeiro, que poderia muito bem receber outra chance, até porque ele nem jogou quando foi. O Tigrinho mereceu ir, isso não entra em questão, mas o Richarlison ter essa vaga cativa é completamente sem sentido. Uma coisa é levar um jogador ou que não vai há muito tempo, ou um cara totalmente novo. Eu acho esse tipo de teste válido. Dá pra lembrar do Tite trazendo o Paulinho de volta em 2018, que tava na China, e a própria volta do Casemiro com o Ancelotti, mas levar o mesmo jogador 4 vezes é algo inacreditável. E bom, já falei do Richarlison e como eu disse antes, agora eu vou trazer algumas bizarrices desse ciclo. Acredite, tiveram algumas. Eu vou tentar entrar numa espécie de linha do tempo aqui e a primeira convocação foi do Ramon Menezes contra Marrocos. E pra mim, essa é a pior. Só pra relembrar que nessa lista ele levou vários nomes da Sub-20. Teve o Robert Renan que viveu uma carreira muito instável depois disso e pode estar se recuperando agora. O próprio Vitor Roque também passou por isso. Mas nesse momento ele deu oportunidade pra outros jogadores que atuavam no futebol brasileiro e que eram de forma questionável. Hoje, falar do Rony na seleção é uma piada, mas na época
também. Vamos lembrar que a melhor versão do Rony Rústico, que nem era tanto assim, foi ali em 2021, não em 2023. É muito bizarro ver esse cara com a camisa da seleção. Óbvio que toda a história dele tem que ser respeitada, mas cara, levar o Rony é um atestado que o futebol brasileiro tava mal demais. E o pior é que o cara ainda foi titular. 3 de março de 2023, Brasil e Marrocos, o ataque do Brasil teria Rony como titular. O Brasil perde aquele jogo, não por culpa dele, mas por uma coincidência do destino, ele levou a pior nota do jogo, um 6.1. Hoje o Rony é muito criticado, eu até acho um jogador voluntarioso, mas nada demais. Pra mim, pela parte física e pela vontade no futebol brasileiro, ele é um cara que compete em alto nível. Agora, falar de seleção é exagerado hoje, é exagerado antes e isso vai ser sempre exagerado. Outro que a nível nacional pode ser desequilibrante e a gente pode falar é o Yuri Alberto. E ele foi nessa mesma data FIFA de março de 2023 junto com o Rony, tá? A diferença é que ele chegou depois de um corte. Calma, não tô dizendo que o Yuri não pode entrar nem no debate, mas nesse momento ele não tinha nada pra oferecer pra seleção. No Corinthians iniciava até um bom ano, mas com algumas ressalvas. Com a camisa da seleção mesmo, ele entrou por nem 5 minutos nesse amistoso contra Marrocos. E por mais que ele até foi pedido na seleção ano passado, pra mim, ver o Yuri vestir a camisa da seleção nesse jogo foi um tanto aleatório. Dando a minha opinião, eu vejo o Yuri na parte tática e na parte física principalmente um fenômeno. Agora, a parte técnica às vezes é meio duvidosa. Por vezes pode ser um ótimo finalizador, mas por vezes pode ser um cara que perde gols feitos, que faz jogadas atrapalhadas e que irrita muito a torcida. Até acho válido mencionar quando ele foi artilheiro do Brasil. Mas pensando num ciclo de verdade de Copa do Mundo, é um jogador que tem sim seu potencial, mas não é a nível de seleção. De novo, não é mau jogador, mas quando a gente fala de seleção brasileira, a gente fala dos melhores. Inclusive hoje no Corinthians tem quem diga que o titular já pode ser o Guinegão, então não é pra tanto também. Mesmo assim, eu não vou dizer que eu não aceitaria ele no lugar do Richarlison, pelo menos seria diferente. Como eu disse, antes do Richarlison tem jogadores que poderiam e que faziam muito mais sentido. Eu vou dar o exemplo aqui também do Igor Jesus, que até foi pra seleção e foi muito melhor que ele nesse ciclo. Então, eu tô indignado, deixa eu parar de falar do Richarlison. Vamos voltar e continuar nessa toada de jogadores que são bons, mas que não são a nível de seleção brasileira, e agora a gente avança um pouco com o Dorival. Tivemos aquele momento de ilusão absoluta naqueles jogos contra a Inglaterra e Espanha, que hoje dá pra analisar que foi uma cagada inacreditável, até porque o Brasil só jogou bola com o Dorival nessa data FIFA e foi a primeira. Óbvio que você se lembra do Endrick fazendo 2 gols, mas outra novidade naquela seleção era Pablo Maia. E é justo, se o Ancelotti tem o Casemiro como seu jogador de confiança, o Dorival tinha no São Paulo o Pablo Maia. Mesmo nível. Brincadeiras à parte, o Pablo Maia a nível de São Paulo na época era bom. Tinha acabado de vencer a Copa do Brasil como um jogador importante, não tô desvalorizando o bom jogador que ele realmente é. Mas nunca que ele tinha nível pra jogar na seleção brasileira naquele momento. Nem até hoje, pode ser que um dia sim, mas eu acho difícil. Foi uma convocação um pouco de gratidão também. Um cara que ele conhece, um cara que tava no time dele que fez ele chegar na seleção e jogando mesmo, ele entrou no minuto 89 contra a Inglaterra. Não jogou nem um minuto. Pelo menos foi no lugar logo do Vini Júnior em um jogo que o Brasil venceu. Então vamos dar uma moral pro Pablo Maia. Que inclusive nunca perdeu com a camisa da seleção. Acho que a gente precisa ter mais Pablo Maia, então. Eu discordo de mim mesmo. E tem mais, eu vou citar ainda mais 2 convocações, uma do Dorival e uma já do Ancelotti. Mas antes disso, eu vou parar aqui pra pedir pra você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Trouxe esse vídeo um pouco mais simples, só pra não passar batido mesmo. Achei importante falar sobre a convocação. Mas aqui no canal tem de tudo. Tem vídeos mais trabalhados sobre história, tem coisa de análise, tem opinião. Então, por favor, me dá uma chance. Dito isso, seguindo, vamos voltar pra um problema recorrente na seleção, nesse ciclo e provavelmente nos próximos. As laterais. Até hoje é difícil cravar quem são os 4 nomes que estarão na Copa. A gente já viu do lado direito testes como o Vitinho, Emerson Royal, mais recente o Paulo Henrique, e na esquerda é ainda mais difícil, tendo caras como o Wendel, Carlos Augusto, Arana e o que eu vou trazer nesse vídeo, Abner. No caso, a gente já pulou bastante no tempo aqui na passagem do Dorival, mas da onde que ele encontrou o Abner? Eu particularmente lembro dessa fotaça de um Abner lateral esquerdo com passagem no Atlético Paranaense, mas também não é esse. Trata-se de outro Abner que jogou também no Atlético Paranaense, a coincidência é inacreditável, mas que na época que o Dorival chamou tava no Lyon e há um tempo na Europa. Dessa vez vai inverter, vamos falar do desempenho dele com a camisa da seleção brasileira. A primeira convocação em questão foi em outubro de 2024 para amistosos contra Chile e contra Peru. Logo de cara ele acumulou 2 titularidades, onde foi até razoável. Eram os piores adversários possíveis, sim, mas vamos desconsiderar isso. Como a gente tem problema na lateral, próxima data FIFA, Venezuela e Uruguai, e o Abner de novo foi. E bom, não tem nem o que falar. Ele jogou os 2 jogos, foi titular e mostrou de novo mais do mesmo. Então, ele nunca mais foi chamado. Assim, se for considerar que o Douglas Santos também não era esperado, dá pra entender um pouco mais a convocação do Abner. Só que eu fui olhar os números, dar uma pesquisada dele no Lyon na época, e ele não era nem titular. Vamos lá, a temporada 24-25 do Abner foi de apenas 27 jogos, sendo na maioria deles um reserva. Inclusive na época que ele foi convocado. Da onde o Dorival encontrou ele? Eu não sei. Pô, é foda, né? Pensar que só pelo cara jogar fora do Brasil, ele tem uma chance acima dos caras que jogam aqui. Isso é bizarro. Por último, a gente chega de novo no Carlo Ancelotti, mais precisamente em setembro desse ano.
ano. E a bizarrice aqui pra mim nem é sobre o jogador, e sim pela ansiedade que se teve pra um cara que acabou de chegar no futebol brasileiro. Vamos voltar na linha do tempo. O Samuelino, que é o cara de quem eu tô falando, chegou no Flamengo e a sua estreia foi contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil no dia 31 de julho, onde ele fez alguns bons lances e fez uma fumaça no jogo. Só que depois de um jogo, ou alguns jogos, pedirem ele na seleção, é exagerado. Ponto 1, ele não tinha nem jogado no Flamengo ainda direito, tinha jogado muito pouco. E ponto 2, ninguém pediu ele na seleção antes dele ser contratado. Foi uma bizarrice assim que não faz sentido. Tanto que a própria torcida do Flamengo já teve seus momentos de crítica ao Samuelino depois. Eu até acho que ele pode sim ser convocado pra seleção em algum momento, não vejo nenhum problema, até porque sim, é um bom jogador de muito potencial e testado num grande clube europeu. Agora, da forma que foi, é inacreditável. A vaga em questão veio após um corte no jogo contra a Bolívia, em que o Brasil perdeu. Não tem como analisar o desempenho de ninguém falando de um jogo de altitude, mas como eu disse, é uma convocação extremamente precoce de um cara que teve uma minutagem extremamente baixa ainda no clube que ele tinha acabado de chegar. Todos os jogadores que eu citei aqui nessa segunda parte do vídeo são caras que poderiam ter sido chamados em outros momentos ou só não tinham nível mesmo. O problema foi como foi. Pode ser que eu queime a língua, mas só porque o cara é gringo não dá pra dizer que o planejamento tá bom. Levar um Danilo e levar um Alexandro que não precisam jogar nesse momento, se tiver bem na Copa, dá pra levar porque a gente já sabe o que esperar deles. E principalmente o Richarlison, né? Porque dá pra testar outro que a gente já sabe que ele não vai entregar. Teremos apenas mais uma data FIFA até a Copa. E o que o Ancelotti vai fazer, e se vai fazer, é um mistério. O elenco já está praticamente inteiro formado. Óbvio que se ele levar o Richarlison pra Copa será um absurdo. Mas sempre tem um jogador questionado em todas as listas. Vamos ver como essa história se desenrola. Talvez ainda possamos ver um retorno do Neymar. A chance para um jogador como o Pedro, que teve seus problemas, mas oferece algo diferente pro Brasil. Mas em resumo, o que a gente tem é meio que isso. Eu particularmente não sinto firmeza nesse grupo, ainda visto o que aconteceu contra o Japão no último jogo emocionalmente. Mas o Ancelotti é o treinador certo para saber mexer com essa parte motivacional de alguma forma. Agora resta saber como e com quais jogadores. A verdade mesmo é que todo esse ciclo foi bizarro. Mas pra você, o que você achou dessa última convocação? Quem pra você foi o cara mais aleatório que vestiu a camisa da seleção nesse ciclo? Me diz aí nos comentários.